Olá, pessoal. Vamos continuar com esta parte de funções trigonométricas como ferramenta para calcular certas integrais. Nesse vídeo agora, a gente vai ver como certos tipos de substituições vão ser úteis para calcular integrais desse estilo. Tá? Com integrais desse estilo, o que eu quero dizer? Essencialmente, vamos focar em certo tipo de substituições, certo tipo de manobras, que vão fazer com que essas raízes de expressões quadráticas, não sejam mais problemáticas. Tentar resolver esse tipo de problemas. Tentar fazer com que essa raiz não apareça e simplificar as expressões algébricas que têm essa forma. Aqui vale a pena mencionar que o tipo de substituição evidente que a gente gostaria de fazer, ok, temos 4 menos x quadrado sobre x quadrado, tipo a primeira integral. Nesse caso, alguém poderia falar, ok, mas podemos fazer de algum jeito u igual a alguma das expressões, sei lá, 4 menos x quadrado ou x quadrado, e tentar ver o que acontece. Então, se você tentar fazer esse tipo de substituição, você vai obter problemas quando pensa no dx. Por quê? Porque o dx vai envolver ou vai ter um x isolado que não vai sumir ou não vai aparecer, não aparece explicitamente nesse caso. Então, quando você tentar reescrever isso em termos da nova variável, você vai ter ainda as raízes, não vai resolver o problema. Então, é um bom exercício você tentar fazer alguma substituição, alguma coisa que você ache que poderia resolver o problema para essas integrais e se convença de que, de fato, não tem um jeito fácil de simplificar essas expressões. Ok? Então, vamos lá. Qual vai ser o princípio que a gente vai usar? O princípio que a gente vai usar é o seguinte. A gente pode fazer substituições do tipo x igual a g a t. O que isso quer dizer? Então, vamos mudar a nossa variável por uma nova função que depende de t. Uma vez que a gente faz esse tipo de substituição, a gente pode simplificar a expressão ou complicar muito mais ela. Tá? Mas vamos ver qual é o princípio que a gente está usando nesse caso. Se a gente fizer uma substituição do tipo x igual a g de t, essa nossa integral original, que era a integral de f de x por dx, vai virar uma integral desse estilo. Integral de f de g de t vezes g' de t. Por quê? Porque a variável x você está substituindo por g de t, a função g, e o dx, se x é g de t, obviamente o dx vai ser g' de t por dt. Então, é importante isso. Dx é igual a g' de t por dt. Então, aqui estamos usando essencialmente a regra da cadeia. Então, uma integral que dependia da variável x, agora virou uma integral que depende da variável t. Ok, mas quando que é útil esse tipo de substituição? Quando que a gente pode utilizar ela? Essencialmente, gostaríamos de usar esse tipo de substituição quando podemos ir de um lado para outro sem problemas. Isso quer dizer, podemos voltar na variável original. Então, o tipo de funções que a gente vai tentar usar, pelo menos nessas aulas, vão ser funções que têm inversa. Isso quer dizer, queremos funções injetoras. Tá? De certa maneira, vamos querer funções injetoras, domínio que garante que localmente você tem uma inversa. Para que isso? Para poder voltar na variável original quando a gente estiver no final das contas. Ok. Então, esse vai ser o princípio geral que a gente vai seguir. Mas vamos ver
qual é o tipo de substituição que a gente vai querer usar na aula de hoje. Então, o nome da aula, substituições trigonométricas. Então, vamos ver o que acontece quando a nossa variável x vira alguma função trigonométrica. Tá? Então, vamos começar com... Imagina que x você consegue escrever como a vezes seno de θ. Então, por que ela vai ser útil? Por que esse tipo de substituição vai ser útil? Lembrando que o objetivo era tentar encontrar ou simplificar expressões ou integrais de expressões que envolvem raízes e de expressões quadráticas, certo? Então, por que ela vai ser útil? Porque quando a gente usa essa identidade daqui, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, essa identidade faz com que a quadrado cosseno ao quadrado de θ seja igual a 1 menos a quadrado seno ao quadrado de θ. Tá? Por que isso é útil? Porque, essencialmente, você está... Se x é a seno θ, então a expressão que estava dentro da raiz virou um quadrado. Ou seja, de alguma maneira você conseguiu transformar o que estava dentro da raiz em um quadrado, e quando você aplica a raiz quadrada, você obtém essa expressão daqui, a vezes cosseno de θ, em valor absoluto. Só que uma coisa importante, mencionei anteriormente, gostaríamos que essas substituições você consiga voltar, tá? Então, que sejam injetoras. Então, aonde a função seno de θ é injetora, ela é injetora entre menos π meios e π meios, tá? E nesse intervalo, cosseno de θ é positivo. Então, essa expressão virou simplesmente a cosseno de θ, provavelmente com valor absoluto. Então, o que está acontecendo com essa substituição? Ela faz com que uma expressão, com que uma raiz de a quadrado menos x quadrado vire uma coisa mais simples, onde já não aparece a raiz. Então, transforma, de alguma maneira, essa expressão. Ok. E se a gente utilizar a substituição x igual a tangente de θ, para que ela vai ser útil? Aonde que ela vai ser útil? Então, simplesmente lembramos que temos uma identidade que envolve tangente, e é que 1 mais tangente quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Tá? Em particular, essa identidade faz com que raiz de a quadrado mais x quadrado vire essa expressão daqui, que é a valor absoluto de a por secante. E se queremos que a função tangente seja injetora, então a gente pode restringir o ângulo para estar entre menos π meios e π meios. E nesse caso, se o ângulo estiver entre menos π meios e π meios, a secante é positiva. Então, isso aqui vai dar secante de θ. Ok? E agora, usando o mesmo tipo de identidade, que era a identidade entre tangente e secante, lembrando que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ, o que a gente tem é que essa secante, fazer essa substituição x igual a secante de θ, vai transformar expressões do tipo x quadrado menos a quadrado vira um quadrado, que seria uma tangente, um múltiplo de tangente ao quadrado. E, usando esse tipo de substituição, o que a gente vai ter primeiro, quero que secante seja injetivo, então eu posso assumir que θ está entre 0 e π meios, ou entre π
e 3,5. Então, na união desses dois intervalos. Para esse tipo de ângulo, sei que essa substituição vai ser injetiva, ou tem uma inversa, então eu consigo voltar na variável original. E, além disso, a vantagem dessa substituição é que essa expressão daqui, que era raiz de x quadrado menos a quadrado, conseguiu virar valor absoluto de a vezes tangente de θ. De novo, nesse intervalo, a gente tem que tangente de θ é positivo. Não tem problemas tangente nesse intervalo, ele vai ser positivo, portanto, essa expressão vai virar tangente de θ. Ok? Então, vamos simplesmente, o que eu fiz? Qual é a ideia? Eu falei de certos tipos de substituições trigonométricas que vão resolver algum tipo de problema. Tá? Qual é o tipo de problema que ele resolve? Depende da substituição que você fez. Por quê? Porque dependendo da função, você tem uma identidade trigonométrica que faz com que uma diferença ou soma de quadrados vire um único quadrado. Essa é a ideia, certo? Então, no caso de x igual a seno θ, você consegue simplificar raiz de a quadrado menos x quadrado. No caso de a tangente, você consegue simplificar a quadrado mais x quadrado. E no caso de secante, você consegue simplificar x quadrado menos a quadrado. E esse daqui, essa tabelinha, essa última coluna, mostra o que deveria ser θ, de tal maneira que a substituição é injetória. Então, localmente, você tem uma inversa para esse tipo de substituição, portanto, você consegue voltar na variável original. Isso é bem importante. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Então, vamos começar com essa integral de raiz de 4 menos x quadrado sobre x ao quadrado. Nesse caso, a gente tem uma expressão do tipo 4 menos x quadrado. Quer dizer, a quadrado, com a igual a 2, menos x ao quadrado. Então, voltando na tabelinha anterior, a gente vê que essa expressão como tal, para esse tipo de expressão, a substituição x igual a por seno de θ é conveniente. Ela vai simplificar essa raiz, vai de algum jeito matar essa raiz. Então, vamos fazer isso. Vamos tentar fazer x, vamos fazer aqui no cantinho, a substituição adequada vai ser x igual a 2 vezes seno θ, e no caso dx vai ser igual a 2 vezes cosseno θ. Certo? Se a gente tem esse tipo de substituição, o que vira a nossa integral? Então, essa integral virou a integral de raiz de 4 menos x ao quadrado, que seria 4 seno ao quadrado de θ, dividido x ao quadrado. 4 seno ao quadrado de θ. E o dx, que era 2 vezes cosseno de θ. Tá? Agora, 4 menos 4 seno ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 4 cosseno ao quadrado. Então, isso vai dar integral de raiz de 4 cosseno ao quadrado de θ vezes 2 cosseno θ de θ sobre 4 seno ao quadrado de θ. Mas essa expressão daí pode ser escrita ou simplificada, tipo, matando a raiz. De fato, a gente fez uma substituição de tal maneira que a gente conseguisse matar essa raiz. Então, aqui vai dar 2 vezes cosseno θ vezes 2 vezes cosseno θ
dividido por 4 seno ao quadrado de θ por dθ. Aqui é bem importante que quando eu tirei a raiz quadrada, quando eu fiz raiz quadrada, o cosseno saiu sem o valor absoluto. É justamente pela escolha que a gente fez do θ, do ângulo, justamente nessa escolha o cosseno é positivo. Então, quando você faz uma raiz desse estilo, o que aparece é cosseno. Esse valor absoluto não aparece mais. Então, só relembrando isso, podemos voltar na integral. Nesse caso, a integral virou a integral de... O 4 cancela, então faz cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ por dθ, que é simplesmente a integral de cotangente ao quadrado de θ. Tá? Só que essa integral, a princípio, não é fácil, não é trivial, mas lembrando que cotangente ao quadrado ele tem uma relação com cossecante ao quadrado, certo? E é que mas cotangente quadrado é igual a cossecante quadrado. Mas qual é a vantagem? Que a gente sabe integrar cossecante quadrado. Então, isso vai dar integral de cossecante ao quadrado de θ menos 1 por dθ. Então, por que eu falo que a gente sabe integrar cossecante quadrado? Porque a derivada de cotangente é cossecante quadrado, com sinal menos, né? Então, a gente sabe integrar cossecante quadrado. Então, o que a gente tem é menos cotangente de θ menos, desculpa, menos θ, isso seria a integral, mais uma constante de integração, a princípio. Ok. Tá, mas a gente obteve a integral em termos da variável θ. Só que a gente quer uma integral em termos da variável x. Só que a gente fez uma escolha de tal maneira que a gente conseguisse voltar na variável original, certo? Que foi justamente escolher o θ de tal maneira que a função fosse injetora ou localmente bijetiva. Então, nesse caso, vamos ver como voltar na variável original. Então, ok. Lembrando que x é igual a 2 vezes seno θ. Se a gente tem isso, então você tem um ângulo θ aqui, e o que está dizendo é que esse vale x e esse vale 2. Por quê? Porque seno de θ vai ser x sobre 2. Ou seja, cateto oposto sobre hipotenusa vai ser igual a seno θ. E uma vez temos isso, a gente pode completar as medidas desse triângulo usando o teorema de Pitágoras. E no caso, vamos ter que esse lado daqui vai ser raiz de 4 menos x quadrado. Fazendo essa transformação, identificando os lados desse triângulo, a gente facilmente pode identificar cotangente. A tangente, nesse caso, vai ser raiz de 4 menos x ao quadrado dividido por x, que seria cateto adjacente sobre cateto oposto. Ok? E a única coisa que faltaria encontrar é θ. O que seria θ? O ângulo θ, nesse caso, pode ser encontrado a partir dessa relação daqui. Então, sabemos que x sobre 2 é igual a seno de θ. Isso implica que arcosseno de x sobre 2 é igual a θ. Só que, como a gente escolheu θ, o ângulo θ, em um certo intervalo onde a função era injetora, esse arcosseno pode ser chamado simplesmente de seno a la menos 1 de x sobre 2 igual a θ.
Ok, então a gente conseguiu as expressões que estavam na integral, no resultado da integral, a gente conseguiu expressar elas em termos da variável original. O que a gente vai obter? Portanto, a integral de raiz de 4 menos x quadrado sobre x quadrado de x vai ser igual a menos a raiz de 4 menos x quadrado sobre x menos seno a la menos 1 de x sobre 2 mais uma constante de integração. Tá? Tudo em termos da variável original. Agora vamos ver mais um exemplo para ilustrar essa técnica. Então, temos no caso, temos raiz de x quadrado mais 2. Vamos ver como isso pode ser usado a favor. Então, lembrando que 1 mais tangente quadrado é secante ao quadrado, certo? Então, soma de quadrados que dá um quadrado. Nesse caso, a gente tem x quadrado mais 2, que pode ser visto como uma soma de quadrados. Portanto, podemos... Então, esse é mais ou menos o intuito de qual é a substituição adequada. Nesse caso, a substituição adequada vai ser x igual a raiz de 2 por tangente de θ. E de x é raiz de 2 e a derivada de tangente, que é secante ao quadrado de θ. Então, uma vez feita essa escolha de substituição, a gente pode ir lá na integral e ver o que obtemos. Então, o dx virou raiz de 2 secante ao quadrado de θ por de θ, e embaixo vamos obter raiz de 2 ao quadrado dá 2, tangente ao quadrado de θ mais 2. Certo? Lembrando que 1 mais tangente quadrado é secante quadrado, então, e esse é raiz de 2 que está embaixo eu posso tirar, então, essa integral vai virar integral de raiz de 2 secante ao quadrado de θ dividido raiz de 2 secante de θ por dθ. Total, a gente obtém a integral de secante de θ por dθ. Aí, lembrando que a gente já calculou as integrais trigonométricas básicas, no caso a integral de secante era logaritmo natural de valor absoluto de secante de θ mais tangente de θ. Então temos uma integral explícita, no caso, só que, de novo, ela está em termos da variável θ. A gente precisa voltar na variável original. Ok. Então, vamos proceder do mesmo jeito que no caso anterior. A gente usava que a substituição inicial era essa daqui, x sobre raiz de 2 igual a tangente de θ. Então, se você pensar no triângulo, o que isso quer dizer? Que cateto oposto é x e cateto adjacente é raiz de 2. Tendo esses dois lados do triângulo, a gente pode encontrar a hipotenusa facilmente, que vai ser x quadrado mais 2, usando o teorema de Pitágoras. Ok, uma vez que temos explicitamente o nosso triângulo, a gente pode encontrar secante de θ, que seria 1 sobre cosseno, que seria raiz de x quadrado mais 2 dividido raiz de 2, certo? E tangente de θ. Tangente de θ, de novo, vai ser x sobre raiz de 2. Na realidade, a gente já tinha tangente de θ da substituição original, mas simplesmente também pode ser observado no triângulo. Tem que ser consistente. Uma vez que temos tanto secante quanto tangente, a gente pode voltar na nossa original, na nossa integral original. E no caso temos
que essa integral vai ser logaritmo natural de valor absoluto de raiz de x quadrado mais 2 sobre raiz de 2, mais tangente de θ, que seria x sobre raiz de 2, mais uma constante. Certo? Uma coisa que a gente poderia fazer seria esse raiz de 2 está como denominador em ambos os somandos. Então, esse raiz de 2 pode ser visto como logaritmo natural de raiz de x quadrado mais 2 mais x menos logaritmo natural de raiz de 2 mais a constante de integração. E a gente poderia, por exemplo, absorver esse logaritmo natural de raiz de 2 e colocar junto com a constante de integração. Então, você vai obter logaritmo natural de raiz de x ao quadrado mais 2 mais x mais uma constante tilde. Ok? Então, poderia fazer. Precisa fazer? Não necessariamente, mas é uma forma equivalente da integral. A diferença vai ser uma constante. Ok? Agora vamos com mais um exemplo de esse tipo de substituição. No caso, a gente vai ter uma substituição do tipo, não, uma raiz, onde o que está dentro da raiz é do tipo x quadrado menos a quadrado. Então, lembrando as identidades trigonométricas, a gente sabe que secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente quadrado. Então, no caso, x igual a 3 secante de θ vai resolver o problema. Só que a derivada de x vai ser igual a 3 secante θ tangente θ por dθ. Então, vamos ver o que vira essa integral. Essa integral virou a integral de dx. 3 secante θ tangente θ dividido x quadrado, que seria 9 secante ao quadrado de θ, por raiz de x ao quadrado menos 9. Então, seria 9 secante ao quadrado de θ menos 9. Tudo isso por dθ. Simplificando essa integral, a gente vai obter em cima 3 secante 9, 3, 3, 3. Ok, então vamos ter. Eu vou cancelar esse 3 com 3 embaixo, então vamos ter secante θ, tangente θ, dividido 3 secante quadrado de θ. Secante quadrado menos 1 vira tangente quadrado e com a raiz vira um tangente. Então vamos ter tangente de θ. Tá? Só que aparece um 3 adicional da raiz. Então isso dá 1/9 da integral de 1 sobre secante de θ por dθ, que seria 1/9 de cosseno, a integral de cosseno de θ, só que a integral de cosseno é seno. Então, daria 1/9 de seno de θ mais a constante de integração. Agora, pronto, voltamos, queremos voltar na variável original. Para isso, podemos fazer de novo a técnica do triangulinho. Se a gente sabe que x sobre 3 é igual a secante de θ, isso quer dizer o quê? Que secante, que seria adjacente sobre a hipotenusa, não, desculpa, a hipotenusa sobre adjacente, vai ser x sobre 3. Então, esse vale x e esse vale 3. No caso, esse vai ser raiz de x quadrado menos 9. A gente acha esse lado que falta usando o teorema de Pitágoras. E, uma vez que temos isso, quanto seria seno de θ? Então, seno θ vai ser igual a
cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, a integral de 1 sobre x quadrado, raiz de x quadrado menos 9, por dx vai ser igual a 1 nono de raiz de x quadrado menos 9 sobre x mais uma constante, que seria a constante de integração. Ok? Ok? Agora a gente viu algumas técnicas, vamos tentar aplicar essas técnicas para uma pequena aplicação. Provavelmente vocês já viram que para calcular certas áreas, a expressão que aparece é uma integral que envolve algum tipo de raiz, e a gente até agora não tinha argumentos, ou não tinha como calcular explicitamente essa integral. Agora vamos ver como calcular esse tipo de integral nesse caso particular, que é essa elipse. A elipse x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Então, o desenho dessa elipse é esse daí. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que para calcular a área dessa elipse, é suficiente calcular, se isso eu chamo de A, é suficiente calcular 4 vezes A igual à área da elipse. Por quê? Pela simetria do gráfico dessa elipse. Ok, então a gente pode se preocupar simplesmente em calcular 4 vezes. Então vamos tentar plantear essa integral ou como calcular essa área. Então essa integral vai ser, essa área pode ser vista como A, na realidade A. A, no caso, vai ser a integral entre 0 e A de a função que está em cima, certo? Vezes dx. Se a gente conseguir expressar a função em cima em termos de x. Então, essa função que aparece aí, você vai precisar isolar y na equação da elipse. No caso, y vai ser igual a 1 menos x quadrado sobre a quadrado vezes b quadrado. Tá? E aqui aparece uma raiz. Por que eu só coloco a raiz positiva? Porque no caso, o pedaço de função que a gente está querendo calcular a integral é uma função positiva. Então, esse y vai ser positivo no primeiro quadrante. Então, portanto, esse y pode ser simplesmente essa raiz positiva. Então, uma vez que a gente consegue a função em termos de x, essa área vai ser integral de raiz de 1, eu vou escrever assim, a quadrado menos x quadrado dividido a quadrado. E aqui temos um b quadrado multiplicando. Tudo isso por dx. Só que essa integral, esse a e esse b, a princípio são números positivos, são constantes positivas, que determinam quanto você estica a elipse. Então, essas constantes positivas podem sair da sua integral, isso simplesmente vai virar b sobre a. Importante, são positivas, portanto, elas saem sem valor absoluto. Integral entre 0 e a de raiz de a quadrado menos x ao quadrado por dx. Ok? Só que agora podemos tentar calcular essa integral explicitamente. Lembrando que a expressão que temos é a quadrado menos x quadrado. E 1 menos seno quadrado e cosseno quadrado. Ou seja, nesse caso particular, a substituição que vai funcionar bonitinha vai ser x igual a por seno de θ. No caso, dx vai ser igual a
A cosseno θ por dθ. Ok. Agora temos um argumento, temos alguma coisa para fazer na hora de calcular essa integral. Então, isso vai dar b sobre a pela integral de raiz de a quadrado menos a quadrado seno ao quadrado de θ. E aqui temos a cosseno θ. Cosseno θ por dθ. Aqui vamos ter uma pequena variação, vamos aproveitar que temos uma integral definida para ver como a gente pode fazer a mudança de limites de integração, de tal maneira que a gente não precise voltar na variável original. Então, se a gente tem que x é igual a a seno θ, e x variava entre 0 e a, então, como está variando θ? Essa seria a pergunta. Então, sabemos que 0 menor ou igual que x, menor ou igual que a. Isso quer dizer o quê? Que a seno θ está variando entre a e 0. Então, o que a gente pode dizer sobre seno de θ? Então, o menor valor que seno de θ vai obter vai ser 0. Quando o seno de θ é 0? Quando θ vale 0. O maior valor que a seno de θ obtém vai ser a. Quando isso acontece? Quando o seno de θ é igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que θ, nesse caso, vai ser π sobre 2. Tá? Lembre que a gente escolheu θ num certo intervalo, que era menos π meios, para poder fazer essa substituição. E no caso, dentre os θ que a gente escolheu, aqueles que satisfazem que a seno θ está entre 0 e a, são 0 e π meios. São 0 e π meios. Portanto, essa integral que a gente queria calcular virou a integral entre 0 e π meios dessa expressão. Então, vamos ver como calcular isso. Importante, aqui já não precisamos voltar na variável original, porque fizemos a mudança dos limites de integração. Isso funciona quando temos integral definida. Ok. Então, vamos finalizar as nossas contas aqui. O que a gente tem é b sobre a, integral entre 0 e π meios. A raiz que a gente tinha virou a cosseno θ. E temos um a cosseno θ multiplicando por dθ. Só lembrando o que eu falei com que é a raiz. Então, a raiz é a quadrado menos a quadrado seno quadrado. 1 menos seno quadrado é cosseno quadrado. Então, essa raiz virou raiz de a quadrado cosseno quadrado, que é a cosseno. E o outro a cosseno vinha com o dθ. Então, essa integral virou isso daí. Vamos ver como calcular isso. Isso dá b, um dos a's pode ser cancelado com o denominador, integral entre 0 e π meios de cosseno ao quadrado de θ por dθ. Certo? E agora, isso vai dar BA, integral entre 0 e π meios de expressão. Então, lembrando, quando a gente fez integrais trigonométricas, quando a gente tinha uma potência par de cosseno, a ideia, ou de seno, a ideia era diminuir o grau utilizando uma identidade trigonométrica. Qual identidade trigonométrica? Cosseno ao quadrado de θ igual a 1 meio de 1 mais cosseno de 2θ. Tá? Essa identidade faz com que a potência abaixe. Então, essa integral virou a integral de 1 meio de 1 mais cosseno de 2θ. Lembrando que fazer isso ajuda no seguinte sentido. A integral de cosseno ao quadrado
é complicada, mas cosseno a gente sabe integrar facilmente. Então, isso deu B sobre A, não, BA. E essa integral deu θ sobre 2 mais seno de 2θ sobre 4. Por que sobre 4? Porque eu preciso que a derivada seja cosseno de 2θ. Então, tem que, como aparece uma derivada interna, então tem que dividir por 2, ok? E isso avaliado entre 0 e π meios. Então, isso vai dar BA, fator de em 0, dá 0, menos, não, desculpa, em π meios, primeiro avaliamos em π meios, em π meios daria π sobre 4 mais 0. Menos 0 e seno de 0, 0. Isso igual a BA π sobre 4. Então, lembrando que essa conta que a gente fez foi para calcular a área desse pedacinho de elipse. Tá? Então, a área da elipse vai ser 4 vezes A, que seria BA por π. Ok? Em particular, uma última observação, em particular, se A é igual a B, o que a gente tem? Simplesmente, isso é círculo de raio R. Tá? Então, se A é igual a B é igual a R, o que a gente tem é um círculo de raio R. Então, o que a gente obteve foi justamente a fórmula da área de um círculo de raio R, que no caso seria π por R quadrado. Okay? Então, esse seria um jeito de aplicar essas substituições trigonométricas, e esse exemplo ilustra bem como você pode mudar os limites da integração no caso de ter uma integral definida. Ok? Então, vou parar por aqui.